Shalom, sou Isabel Silva, com mais vídeo desse canal, Kadima. Quero trazer mais uma curiosidade muito interessante sobre a primeira esposa de Davi, a saber, Mical, filha de Saul. Você sabia que Mical foi mãe? E está na Bíblia? Vamos ler o texto em questão. No livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8, que diz: Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Basilai, Meolatita. Mas você pode dizer, o texto diz que os filhos eram da irmã de Mical, ou seja, Merabe. Mas te pergunto, por que o escritor não falou direto que os 5 filhos eram de Merabe, filha de Saul? Porque teve que dizer que era da irmã de Mical. Vamos ler o texto em hebraico no idioma original. Se você souber, eu conhecer alguém, né, que tem esse conhecimento no hebraico, né, você pode examinar junto comigo. Vamos lá, né, no texto que está aí na tela, é o livro de 2 Samuel, né, capítulo 21, versículo 8, né? Eu li como está traduzido em português, agora eu vou ler num idioma original em hebraico, que diz: Vaikar Hamelech et Shnei Binei Rispa bat Haya Asher ילדה לשאול את הרמוני ואת מפבושת ואת 5 בני מיכל בת שאול אשר ילדה לידריאל בן בזלai המחולתי. Né? Quero focar aqui nessa frase que diz ואת 5 בני מיכל בת שאול, certo? Que traduzido ao pé da letra é e os 5 filhos de Mical, filha de Saul. E o texto não fala, né, e muito menos não menciona o nome Merabe, né, que é a irmã de Mical, filha de Saul. Vou ler novamente em português com a tradução correta. Né, 2 Samuel, né, capítulo 21, versículo 8, que diz: E o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que deu à luz a Saul, né, a Armoni e a Mefibosete, e os 5 filhos de Mical, filha de Saul, que deu à luz a Adriel, filho de Basilai, o Meolatita. Pelo menos nesse texto em hebraico mostra que os 5 filhos eram de Mical, apesar que Mical foi dada a outro, como mostra em 1 Samuel capítulo 25 e o versículo 44, que diz: Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Mas Merabe, irmã de Mical, casou com Adriel, como mostra o texto em 1 Samuel capítulo 18, versículo 19, que diz: Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. O mesmo Adriel mencionado no texto em questão, né, em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8. Diante disso, eu posso pensar na hipótese de que alguma coisa aconteceu, né, com Merabe, que a Bíblia não mostra, que fez com que a sua irmã Mical cuidasse dos seus filhos, atribuindo a ela a ser mãe dos 5 filhos de sua irmã Merabe, né, com Adriel. Pensando assim nessa hipótese, Mical foi mãe adotiva dos seus 5 sobrinhos. E aí, o que você achou? Veja que os escritos no idioma original, no hebraico, abrem a nossa visão. Diga se o hebraico não é um idioma fascinante. Né? Não foi por acaso que o Eterno escolheu para que sua palavra fosse escrita. Então se inscreva, né, para ter acesso a mais conteúdos assim polêmicos, mais revelador. Né? Ative o sininho, deixe seu like, compartilhe, comente, que o Eterno assim abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.